Olá turma, tudo bem? Professor Marcos Abreu aqui com vocês. Vamos aí para a nossa terceira aula, né? Já falamos sobre aspectos gerais da Libras, algumas noções e também falamos da história, interessantíssimo, espero que vocês tenham gostado. E hoje nós vamos falar aí sobre aspectos fonológicos, tá certo? Muito importante, preciso muito da atenção de vocês para que isso possa ser bem compreendido, tá bom? Dessa vez nós vamos ter uma interação no Meet, tá? Vamos combinar o horário. E é isso. E vamos começar com aspectos fonológicos tão importantes quanto a história, né? Vamos lá. Os sinais, na Libras, são formados a partir da combinação do movimento das mãos com um determinado formato em um lugar específico, podendo ser este lugar na parte do corpo ou um espaço neutro, próximo ao corpo. Ou seja, na formação dos sinais na Libras, os seguintes parâmetros são considerados. Antes da gente entrar nos parâmetros em si, a gente precisa entender que para poder a gente fazer alguns sinais, para poder a gente efetivar um sinal em Libras, a gente tem que ter um formato da mão, seja lá, dependendo da palavrinha que você quer formar, dependendo do contexto, né? E também nós temos que fazer um movimento específico. E esse movimento, ele pode ser tanto para cima, como para baixo, para um lado ou para o outro, tá certo? E também tem que ter um ponto de articulação, assim como são nas palavras, na verdade. Por exemplo, a palavra lata, a gente vê, se vocês prestarem bem atenção, a palavra lata, o L, ele tem que ter a pontinha da língua lá em cima do assoalho da boca, ou seja, atrás dos dentes, lata. Então, isso é um ponto de articulação no português, na língua falada. Em Libras, tem que haver um ponto de articulação também, uma vez que estamos falando de língua, e língua é sinônimo de estruturas gramaticais próprias, tá certo? E se tem uma estrutura gramatical própria, não pode fazer de qualquer jeito. Tem que haver um ponto de articulação que é um lugar específico, o formato da mão corretamente, esse lugar específico na qual a literatura da gente aqui sugere, que pode ser tanto tocando no corpo, como por exemplo, o sinal pensar, toquei na minha cabeça, o sinal perdoar ou desculpar, toquei no meu queixo, ou pode ser um lugar neutro, na frente do corpo, ou seja, nessa região aqui do pescoço até o umbigo, por exemplo, o sinal de brincar, que é assim, né, com as duas mãos em Y, configuração das mãos em Y, e rodar para frente, brincando, certo? E vamos falar desses parâmetros. Pessoal, para poder gente qualquer sinal simples que você for fazer, nós temos que ter esses parâmetros. Esses parâmetros são esses a seguir. Tá? Nós temos configuração das mãos ou configuração de mão, porque o sinal também pode ser feito apenas com uma mão. Tá? Localização ou ponto de articulação, a gente pode achar um nome em uma literatura ou outro nome, né? Tanto localização como ponto de articulação. Tá bom? Essa configuração das mãos a gente pode achar também como CM, configuração de mãos, abreviado, tá? PA, ponto de articulação, movimento, só o M, orientação e ou direcionalidade e, citando por último, expressão facial e ou corporal. Eu disse citando por último, não disse numerando. Isso significa o que, Marcos? Significa que a expressão facial e ou corporal não é menos importante do que os demais. Pelo contrário, é importantíssimo que você tenha a expressão facial e ou corporal para que possa efetivar o sinal. Lembrando que eu acabei de falar que para poder a gente fazer um sinal em Libras, um sinal simples, por exemplo, pensar, nós temos que ter configuração de mão, nós temos que ter um ponto de articulação, que é a cabeça, o movimento parado, orientação e direcionalidade, a palma da mão para si, e a expressão facial corporal, uma expressão como fosse de pensar, do jeito que eu estou fazendo agora. Então, um sinal simples, como difícil também, tem movimento, tem direção, tem ponto de articulação que é testa, tem configuração de mão que é em D, e tem expressão facial que é de difícil. Então é assim que funciona. E olha que eu estou fazendo sinais bem simples, tá certo? É só para vocês terem uma ideia. É claro que nós vamos desmistificar todos esses cinco parâmetros aí para vocês entenderem da melhor forma possível, tá bom, pessoal? Se não entendeu, volta o vídeo, bota devagarzinho aí para poder ficar bem mais compreendido para você, bem mais compreensível. E também nós vamos tirar dúvidas no Meet daqui a pouco, tá certo? Só um minutinho.
Então vamos lá desmistificar cada um desses aspectos fonológicos, cada um desses parâmetros aí. Vamos começar por configuração de mãos, das mãos, né? Vamos lá. Configuração das mãos refere-se às formas que as mãos ou a mão assumem na produção dos sinais, podendo ser da datilologia, que é o alfabeto manual, que é o A, B, C, que isso aqui já é uma configuração de mão, D, E, F, assim, os demais sinais do alfabeto, ou outras formas feitas pela mão dominante ou pelas duas mãos. Vale ressaltar que quando a gente fala de configuração das mãos, pessoal, é interessante que o sinal, quando é feito com mais ênfase, ele tem que ser com a mão dominante. Por exemplo, eu sou destro, então eu faço com a mão direita. Marcos, eu posso fazer com a mão esquerda? Pode, se fizer certinho, mas como o meu lado dominante é o lado direito, eu faço com a mão direita. Por exemplo, já falei sobre o difícil, fiz com a direita, tá certo? Posso fazer com a esquerda? Posso, também isso é legal. É como se eu pegasse uma folha de... Passando isso para o português. É como se eu pegasse uma folha de papel e escrevesse com a mão esquerda. Eu já não sairia muito bem. Então, a minha mão dominante, ela vai ser a que faz o movimento com ênfase. É claro que eu estou falando aí da palavra difícil, né? Da palavrinha difícil em Libras. Então, eu estou fazendo com uma mão. E o texto nos diz aí que refere-se às formas que as mãos, no plural, ou seja, pode ser também sinal com as duas mãos, e pode ser também sinal apenas com uma mão, no caso de difícil, e também tem a palavrinha aí, ir, que é assim, ó, ir, tá certo? Deixa eu ver se tem algum outro exemplo aqui, pronto. Exemplo, configuração em F, quando eu disser F, a gente faz, nós vamos aprender o alfabeto, mas só dando apenas um exemplo, o F está aqui, fazer de feliz, você com as duas mãos, fazer assim, ó, feliz. Né? Ou seja, você viu que eu sorri, porque para me fazer feliz eu tenho que estar sorrindo. Eu não posso fazer feliz zangado, né? Porque vai estar totalmente errado, uma vez que eu disse para vocês lá no comecinho aí dos parâmetros que a expressão facial e ou corporal efetiva o sinal. É ela que dá o charme do sinal, é ela que vai fazer a efetivação. Então, para você ter uma noção, a configuração nesse exemplo aqui abaixo, bem aqui, deixa eu ver se eu toco aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Nessa configuração em F, eu posso fazer feliz, sorrindo, eu posso fazer família e também eu posso fazer férias. Olha só que eu apoio uma mão na outra, férias. Então, por exemplo, se eu disser assim, turma, por favor, façam a configuração de mão em F, aqui. Se eu disser, turma, façam a configuração de mãos aí para mim. Se eu estou falando de mãos é porque é no plural, então são as duas, entendeu? Então a configuração de mão nada mais é, nada menos do que a forma que a mão assume para poder fazer o sinal. Então vocês não podem esquecer essas duas palavrinhas. Configuração de mão é sinônimo de forma. Eu quero a configuração de mão em I, tá aqui. Então eu só deixei a configuração. Mas lembre-se que eu ainda preciso dos outros 4 parâmetros para poder efetivar o sinal completo. Mas agora, didaticamente, eu estou falando apenas de configuração das mãos. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para frente que tem muita coisa aí. Ainda dentro de configuração das mãos, pessoal, existem 61 configurações de mãos, segundo esses autores, Pimenta e Quadro, 2007. Tá? Essas aí são as 61 configurações na qual a gente pode fazer todos os sinais, pelo menos da Libras, da Língua Brasileira de Sinais. Alguns outros autores, eles colocam, tem uns que já colocaram 104, 103 sinais, mas sempre a gente trabalha com essas 61 configurações de mãos aí. O que significa isso? Significa que cada de 1 a 61 a gente consegue fazer todos os sinais da Língua Brasileira de Sinais. Por exemplo, deixa eu ver aqui, esse nós temos bem aqui, ó, nós temos bem aqui essa configuração em I. Pronto, número 5 aí. Deixa eu passar o cursor bem aqui, ó. Número 5. Então eu posso fazer do I, eu posso fazer um J, olha só. Eu posso fazer importante, entendeu? Então isso é uma configuração de... E tem outros sinais que não tô agora me lembrando. Mas esse 17, por exemplo, o 17, eu posso fazer o que, quem, né? O outro aqui, por exemplo, eu tenho aqui também o V, né? O V aqui eu posso fazer de vigiar, eu posso fazer de ver, de olhar,
certo? Então é isso aí. Então essas configurações de mãos que você ou de mão que vocês estão vendo aí, com essas 61 configurações, a gente pode fazer todos os sinais da língua brasileira de sinais, tá certo? Isso aí é apenas didaticamente para vocês ficarem por dentro disso daí, pessoal. Então vamos para ponto de articulação. Esse aqui é essencial, tá certo? É o lugar no corpo ou no espaço em que o sinal é articulado, podendo a mão tocar alguma parte do corpo ou estar em um espaço neutro. Então vamos lá. A configuração de mãos tem a ver com a forma que a mão assume. O ponto de articulação tem a ver com o lugar onde a mão ou as mãos ficam para poder a gente fazer esse sinal. Por exemplo, nós botamos aí o verbo gostar. O gostar é a configuração da mão, é a palma da mão aberta ou espalmada, como na literatura da Libras a gente fala. Palma da mão espalmada, configurou a mão, é a forma. O ponto de articulação, que é isso que nós estamos falando agora, é na barriga, Marcos. Pronto, já coloquei aqui na minha barriga. Deixa eu abaixar mais aqui essa webcam. Botei na barriga. O movimento de gostar a gente vai fazer depois, mas é circular na barriga. Isso é gostar. Parece com um sinal de fome, mas não é. É gostar ou prazer, tá certo? Mas como a gente ainda não está ligado nos sinais agora, nós estamos apenas dando um exemplo, não se ligue em sinais agora. Vamos primeiro aprender a dinâmica da Libras, a história da Libras e os aspectos fonológicos. Aí depois a gente parte para o sinal. Tá certo, pessoal? Até aí tudo bem? Então, recapitulando, nós temos 5 parâmetros para que o sinal seja efetivado. Falamos da configuração das mãos, que é a forma que a mão ou as mãos assumem. Estamos falando de ponto de articulação, que pode ser no corpo, na qual eu toquei bem aqui no meu peito, barriga, que é o sinal gostar. E também ele pode ser em um espaço neutro, como brincar. O que é espaço neutro, Marcos? É onde eu não me toco, mas eu fico em um espaço. Por exemplo, ao brincar, não estou tocando em nada. Mas ele é um sinal feito com as configurações de mão em Y, rodando a mão no sentido horário e sem tocar no corpo, porém está bem na frente do meu corpo. Talvez a webcam não pegue onde está acontecendo, mas é bem abaixo do meu pescoço, sem tocar, ou seja, um espaço neutro. Então, ponto de articulação, coloquem lado a lado com o lugar onde a mão ou as mãos ficam para poder efetivar esse sinal, tá certo? Configuração de mão, ponto de articulação e vamos para o movimento. Pessoal, o movimento ele é muito importante também, porque se você não fizer o movimento correto, ou colocar a mão no lugar correto, ou seja, no ponto de articulação, ou não configurar a mão correta, ou seja, fazer a forma correta da mão, dependendo do que seja, não está nada correto. Está tudo errado e vocês precisam entender isso, porque numa avaliação de Libras, a nossa avaliação, quando a gente for fazer em relação a sinais, tem que fazer tudo certinho. É como no português, vou comparar no português. É como no português se eu falasse a palavra balata, né? Eu estou com medo da balata. O nome é balata ou o nome é barata, né? Outro exemplo, é como se eu dissesse assim: eu fui à praia amanhã. Tá correto isso? Não tá correto. Então tá faltando a estrutura gramatical corretinha. Assim como na Libras nós temos esses parâmetros, que é a estrutura gramatical também, não deixa de ser, né? No português nós temos que ter também. Então não é eu fui à praia amanhã, eu irei à praia amanhã, não é isso? Eu vou à praia hoje, ontem eu fui à praia. Então tem que ser da maneira correta. Isso eu estou comparando duas línguas naturais, tanto português quanto Libras. Por isso que eu sempre coloco português para vocês terem uma noção que Libras, que a língua brasileira de sinais é uma língua natural. Ela surgiu naturalmente, como nós já falamos nas videoaulas anteriores, tá certo? Então vamos lá para o movimento? O movimento, pessoal, o movimento, ele é o movimento que as mãos descrevem no espaço ou no corpo para a emissão do sinal. Eu vou colocar esses 3 exemplos, mas eu vou falar dos exemplos que eu citei passado. Por exemplo, difícil. Eu estou fazendo um movimento de ondulação do dedo. Ó, ondulação, tá certo? Trabalhar. Eu configuro a mão em L, o espaço é neutro na frente do corpo e o movimento é alternado, frente e trás, desse jeito, ó, na frente do corpo, frente e trás. Eu espero que vocês estejam vendo, porque o webcam é muito limitado, né? Enfim, ó, frente e trás, isso aqui é trabalhar. Tá certo? Nós temos aí também o acreditar, ó, configuração de mão, mão espalmada, porém com os dedos juntos.
Nós temos aqui na acreditar, ó, e volta o movimento para baixo. Acreditar ou acreditar. Tá certo? Crer. Tá bom, pessoal? E é isso. O movimento tem que ser correto. Outro exemplo, falar. O falar tem que ser o movimento sentido horário. Ó, falar, falar. Não ao contrário. Isso aqui não existe esse sinal. Ah, professor, o senhor é muito rígido. Como? Não é questão do professor ser rígido ou não. É questão de respeitar a estrutura gramatical da Libras. Isso tem que ser feito. Tem que ser feito, porque se fizer ao contrário, como eu estou fazendo agora, está totalmente errado. Então, para ser certo, tem que ser movimento, a gente chama de horário. Anti-horário não é falar. Não existe esse sinal. Existe esse. Falar, ou pode ser com uma mão, ou falar, ou pode ser com duas. Falar muito, né? Falar muito. Tá certo, pessoal? Entendido? Aqui é o verbo entender. Ó, entender, entender ou não entender. Então eu fiz movimento de cabeça, expressão facial e ou corporal. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Então aqui está entendido, né? Beleza. Então vamos para orientação e ou direcionalidade, como eu coloquei aí abreviado O, é para vocês terem uma noção disso, tá bom? Então vamos lá. Vejam bem, muita atenção. Configuração de mãos, eu falei para vocês que tem tudo a ver com a forma. Então vocês têm que unir uma palavra com a outra. Ponto de articulação, vocês têm que unir o ponto de articulação com o lugar onde a mão vai tocar ou as mãos vão tocar para poder fazer o sinal. Movimento pode ser tanto para a esquerda quanto para a direita, como para cima, como para baixo, ou inclinadinho para a direita ou para a esquerda. Movimento tem vários sinais, quase infinitos sinais aí. Então, o movimento é como está esta figura que eu estou mostrando para vocês aqui nesse slide. Olha só, pode ser N possibilidades de movimento. Então, o movimento é a direção que a mão vai fazer, o próprio movimento, já está dizendo. A orientação, direcionalidade, coloquem isso na cabeça. Tem tudo a ver, está totalmente relacionado com a direção para a qual a palma da mão aponta. Isso dependerá de quê? Logicamente que é do sinal. Por exemplo, cor, né? Quando eu falo cor, eu digo assim, configuração de mão, pessoal, mão espalmada, com os dedos abertos. Aí vocês já fazem isso aqui, que eu estou pedindo só configuração de mão, então já fiz a forma. Ponto de articulação, um espaço neutro perto da boca. Não estou tocando na boca, ó, espaço neutro. Movimento, mexer com os dedos. Orientação, palma da mão voltada para si. Se eu fizer isso, está voltada para vocês. Então, para si, eu vira para mim, ó. Porque eu estou dizendo que a orientação é a direção para a qual a palma da mão aponta. Então, a palma da mão está apontada para mim. E eu estou dizendo para vocês fazerem o sinal de cor. Já falei configuração, tom de articulação. Estou fazendo movimento e a palma da mão está para mim. Então, nós temos aqui, ó, olha só, cor. E a expressão facial, marco para cor? Não, como normal. Eu estou falando só a palavra cor, não precisa de expressão facial. Só preciso de movimento, configuração de mão, ponto de articulação, movimento e a orientação e direcionalidade, a palma da mão voltada para mim. É simples, não confundam. Vou repetir em todos os parâmetros que eu falar. Configuração de mão tem a ver com a forma. Ponto de articulação é o lugar onde a mão ou as mãos é inserida. Pode ser no corpo ou pode ser num espaço neutro. Movimento, o nome já está dizendo, pode ser para um lado ou para o outro. Agora, a orientação e direcionalidade tem a ver com a palma da mão. Também é o mesmo sinalzinho aqui, ó. A palma da mão pode estar para frente, para o lado contrário, para si, para o mesmo lado da dominância, ou o lado contrário, como eu já falei, ou para si, ou para baixo, como é o exemplo de criança. Cor é assim. Se eu disser, vamos lá, vamos fazer o sinal criança. Configuração de mão, mão aberta, eu abro a mão. O que mais? Vamos fazer ponto de articulação, espaço neutro na frente do corpo, já está. Né? Movimento, você fazer um movimento circular, mas não é assim da criança. Quando eu disser orientação e direcionalidade, palma da mão para baixo, aí eu abaixo a mão, ó. Agora com um movimento circular. E agora já tem o nome, já tem o sinal criança. Vou botar para baixo, não sei se a webcam mostra, mas aí a gente coloca para baixo, ó, criança.
Então é interessante Libras, basta saber esses sinônimos, tá bom? Então falou de orientação e ou direcionalidade, quando eu pedir, você já tem relacionado a palma da mão, ou para baixo ou para cima, quando disser palma da mão para si, para cá, palma da mão para frente, para lá. Fácil, simples, bem lógico isso daí, tá bom pessoal? Vamos para frente, que ainda tem muita coisa. Vamos falar agora ainda sobre orientação e a diferença de orientação e de movimento, tá certo? Orientação da direita para a esquerda? Não, gente. Isso aí é movimento. Eu posso fazer, por exemplo, ir, estou fazendo para a minha direita, e vir, eu estou fazendo para a minha esquerda, tá certo? A orientação, já só para deixar mais enfático, a orientação, palma da mão para lados opostos, para lá ou para cá, né? ou frente ou trás, para cima ou para baixo. Por exemplo, aceitar. Aceitar, onde está minha palma da mão, para cima, tá certo? Então, tem esse slide bem aqui, como um slide muito importante para a compreensão da diferença entre orientação e movimento, tá certo? Vamos lá. E o último aqui, expressão facial e corporal, muito importante. Eu vou dizer o porquê antes da gente ler esse slide. Nós temos aí o sinal triste. É assim, eu vou fazer triste sorrindo? Claro que não. Então é errado. O triste tem que ser expressão facial mesmo com triste, de tristeza, tá? Vamos lá então, expressão facial e ou corporal. Muitos sinais, além dos 4 parâmetros mencionados acima em sua configuração, têm como traço diferenciador também a expressão facial e ou corporal, como os sinais de alegre e triste. Até agora só fiz para vocês a expressão facial. A expressão corporal, eu posso dar um exemplo para vocês como moto. Você pega a moto, as duas mãos e faz assim, ó. Tem que vibrar como se fosse um motor e fazer um movimento de acelerar, tá certo? Bicicleta. Bicicleta você faz os movimentos com a mão e com as pernas também, como se estivesse andando de bicicleta, que aí caracteriza a expressão corporal. Porque até então eu estava falando só de expressão facial. Quando eu faço moto, eu estou fazendo expressão facial e corpo, ou seja, mexendo com minha mão, mexendo com minhas pernas também. Tá certo, pessoal? Então, repito, 5 expressões, 5 parâmetros: configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação, direcionalidade e esse aí, expressão facial e ou corporal. Nós precisamos dos 5 para efetivar o sinal. Não esqueçam disso, tá bom? E só uma dicasinha, esse daí vai cair na prova com toda certeza, tá certo? Aspectos fonológicos ainda, né? Nós estamos agora dentro dos traços distintivos da Libras. Muita atenção agora, por favor, para que a gente possa dar continuidade com êxito na nossa aula aqui. Os parâmetros da Libras podem ser considerados traços distintivos, assim como os traços de sonoridade ou ponto de articulação, etc., na língua portuguesa. Na língua portuguesa, por exemplo, a substituição de um traço distintivo resulta em um outro vocábulo. Por exemplo, faca, vaca. Vocês percebem? Eu vou fazer novamente, mas vocês percebem que absolutamente nada muda na minha boca. Olha só. Fa, vá. Mudou? Não. Na minha boca, visualmente, não mudou nada. Então, eu faço uma perguntinha para vocês. Se não mudou nada na minha boca, fa, vá, o que que diferencia? O que que diferencia o F do V? Do faca e do vaca? Hein? Pensa aí. Assim, na Libras também nós temos essas alterações dos parâmetros. Caso vocês errem, resulta em mudança de sinal e pode dar BO. Esse sinal pode estar errado, tá bom? Como pode se observar, por exemplo, nos sinais aprender, sábado, laranja e ouvinte. Vamos lá, vamos para esses 4 sinais que eu botei juntos aí. Muita atenção. Pessoal, a configuração de mãos do sábado, do aprender, da laranja, a configuração de mãos, aqui ó, sábado, laranja e ouvinte é a mesma, o movimento é o mesmo. Vocês vão ver que o traço distintivo é apenas o ponto de articulação e também é apenas o contexto. Exemplo, vamos lá. Aprender é aqui ó, aprender. Olha só, configuração de mão, Marcos, mão fechada. Ponto de articulação do aprender, testa. Movimento, abrir e fechar.
Orientação e direcionalidade, palma da mão para baixo, ó, tá para baixo, né? Então tá certo. Expressão facial, ó, aprender, aprender, aprender. Ao sinal de sábado, a mesma coisa, sábado, sábado. Sinal de laranja, o mesmo do sábado. Mas, Marcos, se o sinal sábado é a mesma coisa do laranja, o que, que vai diferenciar? Vai diferenciar o contexto. Por exemplo, eu, amanhã, laranja? Não. Eu, amanhã, sábado, irei. Não completei a frase, claro. Mas então vai depender do contexto. Por exemplo, ontem, laranja? Tem sentido? Não tem. Então já entra numa lógica. Ontem, sábado. Entendeu? Eu comi sábado? Não. Claro, né? Eu comi laranja. Então, o sábado e laranja são os mesmos sinais. Só muda o contexto. Tem que ficar ligado no contexto. Entendeu? Então vamos lá. Aprender. Sábado. Laranja. Ouvinte. 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 Olha só, um movimento. Um movimento. Ouvinte. Então, aprender, sábado, laranja, ouvinte. Então, o traço distintivo de aprender, a diferença do traço distintivo de aprender para os demais é porque aprender é na testa, o sábado é na boca, laranja é na boca e o ouvinte é aqui. E o traço distintivo de sábado para laranja é o contexto, é a frase da Libras que vai me dizer se eu estou falando de sábado ou se eu estou falando de laranja. Não tem erro nenhum. É igual verde e gelado também. Se eu estou falando que aqui, muito verde, não. Aqui, muito gelado. Olha o traço distintivo está sendo minha expressão corporal, porque eu estou com frio. Aqui, muito, olha, gelado. Se eu disser aqui, ó, papel verde ou papel gelado. Papel gelado não tem sentido nenhum. Então fica papel verde. Entenderam? Então o que vai diferenciar esses traços é o local, é o ponto de articulação, pode ser o movimento, pode ser o contexto na qual eu vou explicar para vocês bem direitinho aqui. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se não entender, a gente vai tirar essa dúvida na nossa interação, tá certo? E vamos ainda dentro dos aspectos morfológicos. Assim como na língua portuguesa, a Libras conta com um lexo e com recursos que permitem a criação de novos sinais. Quando eu falo de lexo, né, eu estou falando de significado. E esses recursos permitem a criação de novos sinais. Vamos lá. Nas línguas orais, em que palavras complexas são formadas pela adição de prefixos e sufixos, há uma raiz. Na Libras, a raiz é enriquecida com vários movimentos e contorno no espaço da sinalização. Então, como no português, na Libras a gente também consegue ter gírias, a gente consegue ter, por exemplo, novos sinais. Então, Sucy já fala que a língua ela é viva e se modifica com o tempo. Eu falei para vocês na primeira aula isso, certo? Como, por exemplo, vamos em boa hora. Vamos embora, vambora, rumbora, bora, viu? Isso aí, a linguística não tem preconceito para Ferdinand Saussure, que é o pai da linguística moderna. E a linguística, ele estuda a língua. E segundo o Ferdinand Saussure, o pai da linguística, ele diz que a linguística não tem preconceito com isso. Vamos em boa hora, vamos em boa hora, vambora ou rumbora, bora e assim por diante. Tá certo? Então vamos ver a criação de novos sinais. Dentro dos aspectos fonológicos, morfológicos ainda, que está dentro dos fonológicos, é claro, nós temos aí sentar e cadeira. Sentar é assim, ó, só um toque, sentar. Cadeira é assim. Para mim criar um novo sinal, sentar na cadeira, só faço isso com muita ênfase. Senta na cadeira. Entendeu? Senta na cadeira. Só esse sinal é sentar. Esse sinal é cadeira. Mas se eu fizer assim, ó, senta na cadeira, estou dando um ênfase para alguma pessoa. Senta aí. Entendeu? Então a gente vai criando novos sinais a partir dessa forma. O processo semelhante é observado em ouvir e ouvinte. O movimento de fechar as mãos próximo ao ouvido é mais curto e repetitivo em ouvinte. Olha só, repetitivo. Quando ele fala repetitivo, pessoal, não me perguntem, Marcos, quantas vezes eu posso repetir? Meu amigo, você pode passar, se você quiser, você passa amanhece fazendo isso. Mas você está dizendo para mim que é repetitivo,
Passou de 2, repetiu, não é não? Olha, se passou, desculpa, passou de 1, repetiu, ó. Ouvinte, fiz 2, ó, ouvinte. Esse aqui é ouvir. Esse aqui, ouvinte. Entendeu? Então a gente é descomplicando a Libras. A gente não pode complicar Libras. Eu sei que é uma disciplina nova, muita gente pensa, meu Deus do céu, eu nunca vou aprender isso aí, imagina de forma live. Mas dá para ter muita noção, pessoal. Muita noção mesmo. Não esqueçam, por exemplo, ouvir. Ouvir. Ele é ouvinte. Ó, fiz movimentos repetitivos. Tá aqui. Tá aqui uma figura. Ouvir apenas uma, ó, trazer para si, para dizer que ouviu, ó, eu trouxe para mim, ouvir. Agora, eu fazendo assim, ó, eu, ouvinte. Entendido? Vamos lá. Outro processo bastante também usado na Libras, na criação de novos sinais, é a composição de sinais, tá certo? Nesse processo, 2 sinais se combinam, dando origem a um novo sinal. Por exemplo, pessoal, escola e igreja. Primeiro vamos para a escola. Existe o sinal casa e existe o sinal estudar, que a gente fazendo eles dois juntos dá o sinal igreja. Ou, desculpa, dá o sinal escola. Até eu confundi. Vamos lá. Por exemplo, esse sinal sozinho, esse, todo mundo sabe que é casa, né? Porque é bem icônico, parece com um ícone. O ícone casa, ó, casa. Mas se eu e esse aqui é o sinal de estudar. Ele sozinho, batendo uma mão. Olha só, orientação, a palma da mão voltada para si, movimento 2 vezes, estudar. E casa, a orientação de direcionalidade, a palma da mão uma de frente para a outra. Então, casa, esse aqui é um sinal só. Estudar é isso. Agora, se eu fizer os 2 sinais juntos, eu tenho a palavrinha escola, assim, ó. Eu, ir, à escola. Ou seja, eu compus 2 sinais para poder formar apenas um sinal. Então ficou casa estudar. Ou seja, o que é casa estudar? É uma escola. Eu irei à escola hoje. Tá bom? Assim, a mesma coisa para a igreja. Igreja é casa e cruz. Ou seja, casa é um sinal só, cruz é um sinal só. Mas se eu juntar na Libras, tá? Significa que eu vou, eu irei na igreja. Ou eu irei na escola. Entendido? Então isso aí é a composição de novos sinais para poder formar palavras novas. Porque, repito, a língua ela é viva, se modifica com o tempo. A Libras é ilimitado, a Libras a gente pode contar uma piada, a Libras a gente pode fazer uma gíria, por exemplo, af, rastejando o F, af, como a gente tem também como a gente tem no português, né? Sempre faço essa comparação do português com a Libras, tá bom, pessoal? Aspectos ainda dentro dos aspectos morfológicos, tá certo? Eu vou parar por aqui, porque senão fica muito conteúdo, nós vamos tirar mais dúvidas na nossa interação, e para poder não ficar muita informação, tá? Mas nós ainda temos muita coisa para fazer. Nós estamos apenas na 3ª aula. No nosso próximo encontro será uma avaliação, porque a cada 4 encontros é uma avaliação, como a nossa faculdade ela nos rege em relação a isso. E eu espero que vocês tenham gostado até aqui, tá certo? Então nós vamos ficar aqui, não lembre aí, tá? Na escola e igreja. Vamos ficar nesses aspectos morfológicos, que é a composição de novos sinais. Um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e estudem.